Meus irmãos, a gente cantou, fechamos aqui este momento de louvor, dizendo que nós olhamos para a cruz e para a cruz nós vamos, né? E aí eu não tinha pensado, o Dan já tinha até falado das músicas serem ministradas, mas eu não pensei da ligação que essa mensagem tem com a palavra. E não é coincidência, né? É porque nessa grande colcha de retalhos que o Espírito Santo vai tecendo, ele vai colocando cada parte em seu devido lugar. E eu não sei se vocês já viram uma coxa de retalhos, eu acredito que todos já tenham, né? Eu lembro quando criança, minha mãe tinha uma coxa de retalhos muito colorida. E a gente ficava olhando assim, falando assim, nossa, que legal, esse aqui parece mais um tapete de brinquedo, alguma coisa. E parecia que nada se encaixava, porque tinham retalhos com formas distintas, com cores distintas, e parece que não tinha uma ordem lógica. Você tinha uma coisa aqui com uma figura, e aqui já vinha um pano liso, e aqui outro listrado. Mas a coxa de retalhos, ela nos faz ver que não importa como as peças são colocadas, o importante é o resultado final. E o que Deus tem para as nossas vidas, a ordem nem sempre é compreendida por todos nós, ou bem aceita. Às vezes fala assim, podia colocar logo esse pedaço aqui, né, Senhor? Trazer logo esse aqui, porque acho que... E o Senhor, não, calma aí que eu tenho uma visão do todo, né? A famosa visão panorâmica. E aí a gente precisa confiar que Deus tem cada situação, cada momento, cada estratégia e oportunidade para o seu devido tempo. E quando a gente cantou esse hino, né? Esse aqui, não um hino, mas é um louvor, mas daqui a pouco vira um hino, né? Porque a gente canta tanto, né? Pode incluir lá no inário, né? Na sua igreja não pode, não. A nossa ainda pode, a não pode. A antiga, né? Porque agora, né, a antiga. Vamos deixar muito claro que é a antiga, né? Mas aqui a gente fala, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E aí eu me pego lembrando, nós celebramos no último domingo o dia de Páscoa. E o nosso culto acontece antes da Páscoa, né? Então eu vou falar da Páscoa, porque até o determinado momento nós cultuamos aqui aos sábados, então a nossa Páscoa aconteceu depois do nosso culto, então ainda está valendo. Não é uma coisa que é passada não, né? Falar de Páscoa, o pessoal já está falando de Dia das Mães, né? Já vi propaganda aí anunciando, e daqui a pouco vem as festas de meio de ano, é desse jeito, né? E a indústria nunca para. Mas a Páscoa é uma mensagem de reconciliação, porque ela fala da ressurreição de Cristo, e foi a morte de Jesus que nos reconciliou. Foi Jesus, o Verbo vivo e encarnado, que nos deu de volta a comunhão com o Pai. Então, ele foi a ponte. E lembrando daquele momento que antecedeu a morte de Cristo, os discípulos, eles não olhavam para a cruz como uma boa oportunidade de alcançarem qualquer bem que fosse, principalmente de Deus. Porque a cruz parecia representar tudo o contrário que eles acreditavam que seria bom. Quando Jesus falava que ele precisava, né, que o Filho de Deus, o Verbo vivo, o Cordeiro, precisava ser imolado, os discípulos, não, imagina, para de falar isso, você está doido? Não, você vai viver, porque é isso que conta, a gente quer você aqui com a gente está fazendo a missão contigo, as coisas estão acontecendo, olha só, Deus confirma através da sua vida. Mas Jesus olhava para os discípulos e falava assim, não, vocês não estão entendendo ainda. Se o Cordeiro não padecer, se ele não for imolado, a missão não vai ser concretizada. Então hoje a gente canta com muita alegria, dizendo, eu olho para a cruz. Mas por quê? Porque nós entendemos o que aconteceu na cruz. Mas naquela época os discípulos não entendiam. E eles olhavam para a cruz com muito pavor, com muita dor e com muito pesar, porque eles sabiam o que a cruz representava naqueles tempos, o tipo de morte que era uma morte de cruz. E aí aqui hoje, refletindo com essa mensagem, eu pensei, a coxa de retalho, realmente ela vai sendo construída à medida que a gente vai. Quando a gente vem com uma mensagem aqui, principalmente, né, no nosso contexto, eu percebo que todos vocês aqui são muito dedicados no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Eu não vejo pessoas aqui falando heresias, e glória a Deus por isso, porque se falar, a gente vai levar uma puxada de orelha, né, pastora? Tem muita heresia acontecendo. Quando às vezes eu abro um vídeo aleatório e vou ouvindo ali, eu falo, não, meu irmão, não é possível que você conseguiu chegar aí. Com essa palavra gloriosa, você conseguiu distorcer
ao ponto de dar um caldo sujo desse. Mas eu me alegro muito de ver como que vocês se dedicam para servir a Deus dentro daquilo que Ele chamou para servir. Porque quando Deus nos chama para servir, não é para fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para falar o que queremos. Muitas vezes eu gostaria de falar coisas que Deus fala assim, não é isso, não quero que você fale isso. Essa percepção é para você, não é para a igreja. E às vezes eu falo assim, então, beleza, Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? E a gente tem que ter muita prudência nisso, porque o querer é do homem, né? Às vezes a vontade é que a gente faça as coisas do nosso jeito. E é o que tem levado muitos ministérios à ruína, porque Jesus sai do centro. A cruz não se torna prioridade. Ela é colocada como uma mensagem histórica lá atrás que parece que não surte mais efeito no presente. E é o grande evangelho barato, mercandeado, como sendo uma coisa chula que todo mundo pode acessar sem ter que se render à mensagem da cruz. E esse não é o caminho. Porque esse caminho é um caminho que te tira os seus olhos da fé. Coloca os seus olhos no bem bom, nos benefícios, nas promessas, na barganha que se faz com Deus, mas tira os seus olhos da fé. E aqui, quando a gente vai para a palavra no livro de Lucas, capítulo 24, que é conhecido por todos, e eu particularmente amo essa passagem, é uma das minhas favoritas. Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Que mensagem bela. Eu me lembro a primeira vez que eu tive acesso a essa palavra, eu reli várias vezes, porque eu ficava aqui, gente, como que eles não conseguiram ver que era Jesus ali? Gente, será que eles tinham algum problema? Era descompensado de alguma forma? Ficava com esse negócio, né? Incrédulo eu, né? Porque talvez estando lá, possivelmente seria da mesma forma. E por quê? Porque Jesus estava no corpo glorificado. Não era o mesmo Jesus que eles viram antes de ir para a cruz. Não era, embora na essência, sim, mas não era o Jesus que eles estavam acostumados a palpar. Não era, com certeza, o mesmo cheiro, porque era um corpo divino. Ele tinha, sim, a imagem de Jesus, porque ele foi ressurreto no seu corpo ali, mas glorificado, logo transformado. E aquela transformação, naquele primeiro momento, parecia algo totalmente distante do que eles acreditavam que seria o Cristo prometido. Mas à medida que a palavra se desdobra, a gente já sabe o final dela. Os olhos dos discípulos são abertos. Mas até que seus olhos sejam abertos, eles percorrem um árduo caminho. Embora a passagem narrada seja de um espaço de tempo curto. Mas vamos ver juntos? Vamos lá, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Tranquilo, sem problema. Bom, a gente vai ler aqui do 13 ao 25. E se eu pudesse escolher um tema hoje para essa palavra, e nós escolhemos, né, Gláucia? Seria uma fé, ou a fé paralisada, ou a paralisia da fé. Essa fé que parece não surtir efeito, e que acontece com muitos de nós em vários momentos da vida. Ah, mas você não poderia falar sobre uma fé operante? Nós já falamos sobre uma fé operante. Nós falamos muito de fé, e graças a Deus por isso, porque o justo vive pela fé, não é verdade? E nós somos movidos pela fé todos os dias. Nós estamos enfrentando as nossas guerras diárias pela fé. Você está enfrentando todos os seus questionamentos internos pela fé. O que nos traz aqui hoje e dizer que nós olhamos pela cruz é pela fé, porque nós não estávamos lá. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram, porque eles estavam lá. Muitos viram, muitos não creram, e muitos não se renderam a Ele. A Ele que se entregou por nós. Porém, neste dado momento, nesse século presente, onde o inimigo tem cegado o entendimento de tantos e paralisado a tantos, nós decidimos perseverar.
perseverar na sã doutrina e perseverar naquilo que Deus falou, que Ele fez por nós e que Ele continua fazendo. Então vamos para o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos no caso, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Amados, eu gosto muito dessa edição, que é a revista e atualizada, Almeida. Na nova linguagem de hoje, eu não sei como é que está, mas era o equivalente a 11 quilômetros. Andar 11 km para chegar numa cidadezinha. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eu quero enfatizar, ora, nós esperávamos. Quer dizer que eles não esperavam mais. Uma vez que ele morreu, eles não esperavam mais que tudo aquilo que eles viveram juntos realmente fosse valer e prosseguir, né, como uma promessa. Mas, depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Amados, eles estavam desesperançados. Eles estavam com a fé paralisada. Eles tinham estado com Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles testemunharam prodígios e sinais, curas, ressurreições. Eles testemunharam multiplicação de pães e peixes. Eles viram água ser transformada em vinho. Eles viram uma mulher do fluxo de sangue ser curada. Cegos tendo seus olhos abertos. Aleluia. Aleluia, é verdade, Senhor. Eles viram o unigênito de Deus em pessoa. Eles viram o Cordeiro Santo de Deus. Eu me emociono porque eu fico pensando que se eu estivesse lá, talvez, eu pudesse ter sido enquadrado em alguém com uma fé paralisada, amortecida, desesperançada. Mas a palavra nos mostra um final, um desfecho muito feliz. A verdade, meus irmãos, é que até os olhos deles serem abertos, eles precisaram lidar com algumas coisas que nós lidamos continuamente. E por isso eu decidi compartilhar com vocês essa palavra. Porque todos aqui temos as nossas limitações e temos também os nossos desafios diários. Mas por vezes, aquilo que nós conhecemos, aquilo que modificou a nossa vida, aquilo que entrou no nosso coração, parece que perde sentido quando a gente enfrenta uma dificuldade. Não importa as experiências que eu e você tivemos, parece que quando o problema vem, ele te joga contra a parede e rouba tudo de você. E parece que até as suas armas para lutar, elas são levadas, tudo desaparece, você se sente paralisado e sem perspectiva de mudança no cenário da sua vida.
Uma das primeiras coisas que esses discípulos sentiram, uma das primeiras coisas que eles sentiram foi tristeza. Eu acredito que eu sentiria muita tristeza de ver o Salvador, que se tivesse andado com ele lá, né, vê-lo crucificado, ultrajado, humilhado, rejeitado, açoitado, e ter que acreditar de uma promessa que parecia estar desmoronada ali na frente. Tomé, a gente sempre critica Tomé, tadinho de Tomé. Eu acho que eu falo, não, peraí, eu estou acreditando nesse negócio que não, né? Deixa eu tocar também aí, deixa eu ver realmente esse negócio. Porque a nossa carne, ela pede por evidências. Quantas vezes eu e você não pedimos sinais para Deus? E às vezes a gente tem um sinal, a gente fala, não, mas Senhor, vamos confirmar ainda de outra forma. Porque é a nossa natureza. É difícil você crer quando as coisas saem dos trilhos. Quando você não vê o controle mais nas suas mãos, você se desespera e você começa a lançar diante de Deus vários questionamentos. Mas o Senhor não falou? Mas a palavra nos diz que nós fizermos dessa forma não vai acontecer. E por que não está acontecendo? Porque parece que está tudo contrário. Mas lembra da coxa de retalhos? Você não dita qual vai ser o próximo. Você só recebe e aceita, porque o plano perfeito é dele. O plano perfeito é dele. E quando a gente entende isso, a gente começa a quebrar as correntes que querem paralisar a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos recobrar com ânimo o dom que há em nós. A gente precisa trazer à memória aquilo que traz esperança e que nos leva a prosseguir. Porque o que a gente tem hoje diante de nós são vários motivos para a gente se prostrar, como Jeremias, chorar, se deprimir e desejar a morte. Jó não amaldiçoou o dia do seu nascimento? Jeremias chorava e falava, Senhor, pode me levar, que já deu. Estou numa cisterna, estou humilhado, estou ultrajado, depressivo. Eu preciso que o Senhor defina a minha vida. Mas ele não sabia o que viria depois. Não sabia o que Deus faria. E olha as maravilhas que Deus fez. Olha a grandiosa obra que Deus fez. Jeremias foi o profeta que conduziu o povo de volta do cativeiro para reconstruir a cidade, para reconstruir, perdão? É porque ele era o profeta do tempo. Não, Esdras sim, o copeiro, né? Foi junto também, né? É porque tem muita história ali que quando a gente encaixa que a gente acha o endereço, né? Mas fizeram essa grande obra. E quantas coisas maravilhosas o Senhor fez a partir da miséria de tantos que sofreram e que foram humilhados e que desesperaram-se da própria vida. Não é assim que muitos se sentiram? E é assim que muitos se sentem hoje, Andressa. Desesperados da própria vida. Quando uma pessoa comete um autoextermínio, ela perdeu as suas esperanças. Ela está desesperada da própria vida. Ela não encontra mais saída e solução. Mas a boa notícia é que o fim não precisa ser esse. Porque ao ouvirmos a palavra de vida e de ressurreição, nós receberemos em nós o Espírito Santo e seremos erguidos sobre os nossos pés. E não só erguidos, mas preenchidos por um Espírito vivo e justo. E não somente preenchidos, mas enviados. Porque Deus te tira do seu cativeiro para te levar, para fazer a diferença, para alcançar, para edificar e para derrubar também. Mas para ter a sua vida confirmada na presença dEle. Sabe quem eram esses dois discípulos? Nós só sabemos de um, Cleopas. Sabe quem era Cleopas? Tio de Jesus, irmão de José. E o outro discípulo? Ninguém sabe. Os especuladores que tem, né? A tradição diz que era mulher de Cleopas. Então seria tia de Jesus. Eu fico imaginando Cleopas sendo um parente de Jesus, vendo seu sobrinho passar por tudo aquilo. Primeiro via da descrença. De olhar e falar assim, não, peraí, esse aqui é meu sobrinho, esse aí não pode ser o filho de Deus, não. E depois de ver Jesus executando tantos milagres e prodígios, e se tornar um seguidor, um discípulo dele. E depois a desilusão de ver o seu sobrinho
amado, sendo crucificado como um ladrão, coisa que ele nunca foi. Ele tinha vários motivos para estar entristecido. Com certeza tinha. E ele estava caminhando 11 quilômetros para longe daquela cidade. E com certeza ele era um dos discípulos que estavam com medo. Porque quando a crucificação aconteceu, muitos se dispersaram. O comando era que eles ficassem juntos, mas muitos, não conseguindo permanecer ali, saíram. Migraram, porque eles sabiam que poderiam ser os próximos. Se fizeram isso com quem fazia milagre, imagina com eles. Você pode colocar o próximo versículo, por favor, de Provérbios? Provérbios capítulo 15 diz assim, versículo 13: O coração alegra, formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Amigos, a dor nos cega. A dor é terrível. Só quem sente dor sabe o peso que ela tem, a intensidade, o lugar, como ela lateja, quando ela dá umas tréguas. A dor de cada um é de cada um. Mas Cleopas estava com seu coração entristecido. E se não bastasse estar entristecido, ele ficou cego. Ele não podia enxergar nenhuma possibilidade. Jesus apareceu. Nós não temos aqui como mensurar isso muito bem, mas sabemos que foi um corpo glorificado, e glórias a Deus por isso, porque era uma evidência da ressurreição dele, vida, né? Mas olhar para aquele Jesus, tomado por uma dor, consternado de tanta dor, com certeza foi um dos fatores que o impediu de ver. E aquele homem, diante deles, no caminho de Emaús, era o próprio Salvador. Às vezes a gente está tão mergulhado na nossa dor, no nosso sofrimento, no nosso problema, tão engessado pela nossa angústia, que a gente não consegue olhar para o nosso Deus e reconhecê-lo na nossa vida. Isso acontece o tempo todo, em todos os endereços. E é tão triste a gente passar pelos nossos desertos e se sentir desamparado, não é verdade? Com certeza vocês já tiveram momentos desérticos na vida que sentiram que Deus não estava vendo, que Deus não se importava com aquela situação. Várias vezes no nosso peito vem aquele questionamento: Senhor, o Senhor me ama mesmo? Porque parece que o Senhor ama mais o vizinho do que a mim. Porque com ele acontece, com ela acontece, comigo não acontece. Para ele já chegou, para mim está demorando. O Senhor já derramou essa bênção sobre ele, sobre ela, mas na minha vida não aconteceu. Várias vezes o nosso coração é tomado por uma série de situações que fazem com que a gente fique assim, cego, caminhando para longe, em vez de permanecer onde Deus nos chamou para ficar. Se distanciando, se afastando do começo, da mensagem da cruz, do primeiro amor, da direção, do ministério. Quantas vezes nós pegamos os nossos dons e talentos, embalamos, fizemos uma maletinha assim, eu vou guardar bem bonitinho aqui, como na parábola dos talentos, e vamos aguardar que ele volte e tenha orgulho de nós. O Salvador, ele quer alegrar o seu coração, mas você precisa permanecer onde ele te chamou para estar. Você não pode se distanciar. Naquele tempo eles tinham que estar em Jerusalém. Onde é que você tem que estar hoje? Você que está em casa, onde você tem que estar hoje? A oração que eu faço diante de Deus continuamente é: Senhor, leva-me ao centro do teu querer. Porque eu não quero viver de achismos. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Eu acho que está indo bem. Eu quero o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é onde Deus quer que você esteja. Não é onde você acha que deve estar. Tem um cântico antigo que ele é maravilhoso. Ele diz: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali que a esperança traz alívio ao sofredor. É ali que eu me encontro. E assim a música vai. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Às vezes, o nosso coração está tão massacrado que a gente até permanece naquele lugar que Deus nos falou para estar, mas a gente é como uma árvore cortada, como aquela árvore do livro de Lamentações, que diz
que ainda que uma árvore esteja cortada, sem dar o seu fruto, ao cheiro das águas, brotará, e como uma planta nova, renovará os seus ramos. E eles vão florir, e eles vão dar os frutos. Às vezes nós estamos nem em Jerusalém, nós não nos afastamos para Emaús, mas nós estamos ressequidos. E nós precisamos, Senhor, do cheiro das suas águas. Precisamos dessa unção que transborda os nossos cálices e que nos faz viver de abundância, de fé, de esperança e de comunhão com teu Espírito. Aleluia. Próximo versículo, Glaucia, por favor. Provérbios, voltamos aí um capítulo, né? Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos ler novamente? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra para você e para mim é de que o Salvador morreu, mas ressuscitou. E porque ele vive, você pode crer. No hoje, no amanhã, no depois do amanhã, até onde Deus te permitir ir. Você pode crer, eu posso crer. E a fé que nós cremos, ela precisa, irmão, ser o suficiente para estarmos alegres. Nós precisamos nos contentar com o que Deus quer para as nossas vidas. Sabe por quê? Às vezes você quer que seja de um jeito como os discípulos queriam. Eles queriam o bem bom que eles estavam vivendo, porque era maravilhoso. Jesus estava com eles o tempo todo. Jesus aguentava toda aquela pressão, Jesus calava quem quer que fosse. Ele refutava as autoridades, os fariseus, os saduceus. Jesus, ele tinha uma autoridade jamais vista neste mundo. E tem, porque ele vive, glória a Deus. Mas você imagina o que é você perder? Eu fico vendo aqui, quando a gente tem, por exemplo, épocas de campanha eleitoral, aí tem aquelas caravanas todas, né? O pessoal junta, faz as campanhas. E aí, quando o candidato de um lado ganha, é aquela celebração, é aquela festa. E do outro lado, é luto, é chororô, é tristeza, é guerra. Por quê? Porque ninguém quer perder. Ninguém quer ficar num lado onde você tem um líder que não conseguiu vencer, que não rompeu naquele momento. E a gente sabe que essa luta é para a vida toda, porque sempre vai ter guerras e sempre vai ter um lado ou outro ganhando ou perdendo. É isso que acontece. Mas com Cristo, eles acreditavam que eles tinham perdido. Pode imaginar isso? O líder deles, o rei dos judeus, aquele que veio para libertar os cativos, aquele que recebeu sobre si o Espírito do Senhor, que o ungiu para pregar boas novas, o Cristo havia padecido. O Cristo deles havia morrido. E eles estavam como aquele partido que chorou, que não teve a vitória que achava que tinha. Eles queriam Jesus com eles. Era bom ter Jesus o tempo todo, respaldando, dando autoridade para eles, enviando e falando, eu vou com vocês podem ir, que os demônios vão se sujeitar, e mais que isso, vocês vão anunciar as boas novas também. Era maravilhoso. E quando eu penso que eu gostaria de ter vivido aquele tempo, eu penso nessa passagem meteórica que foram 3 anos. 3 anos de ministério de Jesus. 3 anos que os discípulos cresceram, aprenderam, erraram, choraram, sorriram com o mestre. Meteóricos. E passou. Então eles estavam sim com o espírito abatido. Mas aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz, meus irmãos, não termina quando a palavra naquela cruz ali parecia morta. Não terminou e não termina. Aquilo que Deus tem para a sua vida nesse dia é para te alegrar, é para te renovar. E você precisa viver não como um abatido, porque os dias difíceis vêm para todos e vêm numa intensidade às vezes maior do que você acredita que pode suportar. Mas quando ele ressuscitou, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. É no dia difícil, é no dia bom, é no dia favorável, é no dia desfavorável, é no dia da escassez, é no dia da fartura, é no dia da saúde, da doença. É um casamento, é uma promessa, é uma aliança que Deus tem. Não é o juramento dos votos dessa terra?
Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na vida, na morte, estou contigo até chegar ao fim. Com Cristo, a boa nova é de que o fim não é o fim. É o começo de uma nova vida com Ele, onde todos viveremos e face a face o veremos. Então você não pode desistir. Você precisa permanecer. O seu coração precisa se alegrar pela esperança da palavra viva. Deus não te chamou para viver uma fé paralisada, uma fé que é baseada na fé do seu cônjuge, ou na fé do seu irmão, ou da sua irmã, ou do seu pai, da sua mãe, dos seus avós que oraram por você. É uma fé operante que precisa surgir aqui, ó, nas suas entranhas, e ela precisa fluir. A fé, ela precisa promover uma mudança no nosso coração. E ainda que seja difícil de permanecer, se você tiver uma fé deste tamaninho, que você precise de um microscópio, ou um óculos de leitura, como os meus, ainda assim, essa fé dará frutos. Ela vai se expandir. Senhor, eu não consigo crer. Se você já está orando, é um indício de que você crê. Não aceite nenhuma mentira no seu coração, dizendo que você não tem fé. Porque o fato de você dizer, Senhor, só podemos promulgar essa palavra se tivermos fé. E a palavra do Senhor fala que todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. Mas crer que ele existe não é o suficiente, você precisa crer que ele é galardoador. Galardoador. Ele te entrega tudo por amor a você. Ele te dá a vida, ele te dá o renovo, ele te dá a alegria da salvação, da esperança, ele te dá a fé para conquistar, ele te dá o renovo espiritual, ele te dá os dons para você servi-lo, para você ser bênção. Ele traz respostas para o seu coração, e glória a Deus. Mas as respostas que nós mais pedimos, amados, são as transitórias. Aquilo que a gente mais quer é o que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Se você parar para ver, a maior parte do que pedimos é para este mundo. E daqui você não vai levar nada. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para ele. Você precisa, e eu também, nós precisamos nos apegar às verdades espirituais. Se você está vivendo uma fé paralisada, uma fé infrutífera, uma fé que não vai para nenhum lado, que não promove nada na sua vida, você precisa hoje deixar as escamas caírem dos olhos. Você precisa olhar para as Escrituras com os olhos espirituais. Porque Deus não te deu olhos carnais. Ah, mas eu não consigo ver, eu não tenho visão. Você não precisa ter visões. Você não precisa ver anjos. Você não precisa ver o mundo espiritual. Você precisa crer que Deus já venceu todas as coisas e que Ele te fez um vencedor. Então, pelos olhos da fé, você vai triunfar e você vai trilhar o seu caminho. E até ser dia perfeito, Deus vai te usar e te abençoar de glória em glória. Porque essa é a vereda do justo. Ele vai brilhando até ser dia perfeito. É isso que você e eu precisamos. Então nós precisamos estar no lugar que Deus nos chamou para estar. E nós precisamos nos alegrar e frutificar onde Ele nos plantou. Quando um dia estivermos diante do Senhor, Ele vai falar, o que você fez com suas sementes? Onde estão os seus talentos? O que você semeou? O que você frutificou? Isso Ele vai pedir, com certeza. Mas só frutifica quem verdadeiramente está firmado. E para estar firmado, você precisa estar na rocha. Você precisa estar em Jesus. Você precisa crer. Apesar das circunstâncias. Você precisa acreditar e você precisa prosseguir. Pode pôr o último, por favor. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não foi isso que falaram para Jesus? Mestre, Pedro foi um deles. Não, para de falar besteira. Tá doido? Como é que pode um negócio desse? Eu fico imaginando Pedro um pouquinho desbocado, porque ele era bem, impetuoso assim. E tempestuoso também. Então, loucura. O homem carnal olha as coisas de Deus e nada discerne, porque tudo lhe é distante.
Você só pode discernir as coisas do Espírito se você for um homem, uma mulher espiritual. E para ser espiritual, nós precisamos da fé. Não basta a gente saber os versículos e conhecer as histórias, que é muito bom conhecer. Eu conheço muita gente que conhece as histórias bíblicas e não crê em Deus. Mas fala assim, ó, lembra lá, não teve um tanque lá que mexia a água e Jesus foi lá e curou um homem? Já vi gente, pessoa ateísta, falando sobre as verdades bíblicas. Mas saber isso aqui não muda nada. O que muda é o que Deus entra e faz na sua vida. E aqui ela diz, continua dizendo, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pode continuar, Gláucia. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aquilo que eu e você acreditamos ser ideal para as nossas vidas ou para o outro, a gente faz isso o tempo todo. Às vezes a gente faz com discernimento e às vezes sem discernimento. O certo é fazer com discernimento, até pelo peso da responsabilidade que isso tem. Mas o que Deus está querendo nos mostrar aqui é que ser espiritual significa ter a sua vida centrada no que Deus te chamou para fazer, o seu ouvido aberto para ouvir a sua voz e os seus olhos desvendados. Os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús, nós não vamos prosseguir até lá, né, que é o grande desfecho. Todos aqui conhecem a história. Se você não conhece, Lucas capítulo 24, dever de casa. Tá, Anderson? Quando o pão é partido, aleluia. Quando o pão é partido, as escamas são removidas dos seus olhos. O pão é partido como símbolo da comunhão. O sacrifício vivo de Cristo surtiu efeito. O sacrifício de Cristo foi caro, foi árduo, foi sofrido, foi muito dispendioso, mas Ele fez aquilo que veio fazer. O grão de trigo não pode frutificar se não morrer. Jesus veio, padeceu, morreu e deu os seus frutos. E é por isso que os olhos deles puderam ser abertos. Porque eles puderam testemunhar o grande milagre que o Pai operou, ressuscitando seu Filho de entre os mortos e lhe dando todo o poder sobre o céu e a terra. E além da terra, em todas as galáxias, no universo. Eu amo aquele cântico que a gente diz, Rei do Universo, porque o universo é muito amplo. Quando você fala da terra, é isso aqui que a gente conhece. Mas não inclui o sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Já pensou, Moisés? O sol, as constelações. Glória a Deus por isso, meus irmãos. A ressurreição de Cristo nos deu vida. E você precisa continuar olhando para a cruz, caminhando para a cruz. E à medida que você pratica e comunga com a comunhão da igreja e com o sacrifício de Cristo, você é aperfeiçoado no corpo. É por isso que é importante congregar. Durante um bom tempo da minha vida, eu não congreguei. Até porque eu era desigrejado, porque assim, tinha, né, como muitos aqui de nós fomos, até eu chegar na Atos, graças a Deus. Mas eu lembro que por várias vezes eu estava ali e eu falava, tinha meus momentos, eu falava, Senhor, não é a mesma coisa. É muito bom poder ter intimidade, e você precisa, e eu também, desenvolver os seus momentos com Deus. Mas eu sentia muita falta da igreja. E quando eu falo igreja, não é o espaço físico, a comunhão. Amados, a comunhão é algo maravilhoso. Deus se move na comunhão. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta e você vai tirar sua conclusão de uma vez por todas. Eu conheço muita gente que fala assim, não, eu vou seguir a minha vida desse jeito. Tudo bem, isso aí a gente não está questionando, cada um decide por si, né? Mas você tem todos os dons? Você tem, pastora? Pastora Vera? Lucas? É no corpo que há a diversidade dos dons. É no corpo que você é edificado. Cristo é o cabeça e Ele te fez para ser parte do corpo. Você não pode, sendo mão, fazendo o papel do pé. Você precisa do pé. E você não pode, sendo tronco, fazer o papel da cintura, do quadril. Você precisa de todas as partes. Caso contrário, você é manco, incompleto. E a comunhão, quando nós participamos aqui nesse partir do pão, que é este momento que nós vamos agora, nós podemos usufruir de toda a grandeza que Jesus conquistou na cruz.
Você e eu precisamos entender que a comunhão é plano de Deus e é um dos pilares desta casa. A comunhão. Mas a comunhão embasada nessa palavra, que nos mostra que nós precisamos viver onde Deus nos chamou para estar e com os nossos olhos abertos frutificarmos na presença dEle. Amém? Se você que está em casa, ou alguém aqui, estiver vivendo com uma fé engessada, inconstante, paralisada, nesta noite, o Senhor deseja renovar sua fé. Renovar sua fé, avivar seu coração, restaurar a sua visão e te lembrar que o que Ele fez foi um sacrifício perpétuo, eterno e irrevogável. Ninguém pode quebrar, ninguém pode romper, nenhuma mensagem contrária, nenhum conceito deste mundo que tente desmerecer ou diminuir Jesus jamais poderão revogar a mensagem da cruz e o que ela faz, o que ela fez e o que ela significa para nós. Amém? Ó Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, obrigado porque o Senhor nos chama, Senhor, a enxergar além. Obrigado pelo teu Espírito que nos lembra de todas as coisas. E nós fomos chamados para vencer contigo. E porque o Senhor venceu, nós somos mais do que vencedores. E nessa noite a tua igreja está aqui, nós participaremos deste momento tão precioso que é a Santa Ceia, em memória do Senhor, declarando que quem rege as nossas vidas é o Deus do universo, o Senhor Todo-Poderoso, que esteve morto sim, mas que ressuscitou e que hoje à direita de Deus é o nosso advogado fiel. Senhor, nós desejamos te contemplar, te conhecer, te engrandecer, e nós pedimos, ó Deus, que à medida que nós caminhamos para onde o Senhor deseja que nós estejamos, que os nossos olhos sejam abertos, desvendados os nossos olhos e os nossos caminhos sejam alargados. Alarga as fronteiras dessa casa. A minha oração nessa noite é para que o Senhor reúna a essa parte do corpo, aqueles que são pertencentes, aqueles que precisam comungar da comunhão, que precisam conhecer mais de Ti e se desenvolverem no Senhor. Nós nos rendemos àquilo que é o novo que o Senhor está trazendo para os nossos dias. E pedimos que o Senhor restaure em nós os desejos do seu coração para a tua igreja, em nome de Jesus.